As meninas e alguns meninos que eu já percebi que são bem pequenos. Eu vou falar baixinho, porque eu também sou pedagoga, mas eu não tenho experiência de vocês. E só um pouquinho de escola e fugir para uma outra área. E não por acaso hoje acabo atendendo muito mais professores e diretores, porque eu já tive nesse Então quero dizer que é uma honra, um prazer poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho do que eu vivo no meu dia a dia, do meu trabalho no dia a dia. Quero agradecer a Lil, que além de cliente, amiga, ela já me conhece de algum tempo, também já trabalhou na vida dela um pouco do autoconhecimento, que eu acredito que isso contribui muito com o trabalho dela e com essa sensibilidade que ela tem quando me chamou para estar aqui trazer algo para vocês, porque realmente o autoconhecimento faz a diferença na vida de todo mundo. Então tem duas maneiras de a gente ir para a vida, pela dor, pelo amor. A gente só entende isso, né? Mas eu quero dizer que tem outro. Por isso que eu trouxe essa provocação para ali. Qual o segredo de ser feliz? E essa provocação ela já vai de encontro com isso que eu falei, não precisa ser só pela dor. Então a gente vai dessa fala pronta, feita, que já está lá e a gente repete, só aprende pela dor. Não é só isso. Então o meu desafio hoje é tirar vocês um pouquinho dessa matrix. É sair um pouco dessas falas prontas e começar a pensar um pouco fora da caixa. Então eu sou terapeuta, sou pedagoga, sou vendedora, pedagoga, terapeuta, sou artesã, aqui as minhas peças, depois olho com carinho, é um lugar que eu vibro muito. E ao longo desse meu trabalho, quando eu estava lá no fundo do poço, sem recurso financeiro, fazendo transição de carreira, totalmente perdida na vida e sem recurso para pagar nenhuma terapia, eu fui buscar como autodidata uma forma de sair do fundo do poço que eu ia entrar na depressão. Foi aí que eu comecei a minha formação como pedagoga. No processo da formação, eu já tinha 6 meses aí de parapsicologia, que foi o suficiente para me despertar algumas coisas, para me acordar um pouquinho desse mundo paralelo que a gente vive. Então eu fiz a minha formação, mas no meio do caminho eu já percebi qual era o meu lugar. Por mais que eu amei a pedagogia, eu acredito que todo mundo deveria fazer pedagogia de ser mãe, foi nessa conclusão que eu cheguei, que é uma área maravilhosa, mas eu entendi que eu poderia ser mais útil em outro lugar. Então, nesse processo, nessa construção, eu percebi que não precisa ser pela dor. Mas qual seria o outro caminho? Alguém tem ideia? Se não é pela dor para aprender, qual seria o outro caminho? Dá um chute aí, vocês são professores. Experienciar os momentos, todos os momentos que vem de dentro para fora, observar não só, às vezes, os conflitos. Lá fora a gente vê as coisas não como conflito, porque aqui dentro está em conflito. Então, a partir do momento que a gente resolver aqui dentro, a gente vai ver as coisas lá fora com mais alegria e com mais beleza. Por mais que o dia esteja chuvoso, aqui dentro também está frio. Então, vamos experienciar vários momentos de uma maneira boa. Muito bom. E essas experiências a gente pode buscar como? Então eu vou trazer tudo isso que ela falou numa outra palavra. Não precisa ser pela dor, pode ser pela sabedoria. E essa sabedoria, ela já está dentro de cada um de vocês. A gente só não ativa, a gente só não escuta, a gente só não percebe, porque a gente está no automático, na correria, na loucura do dia a dia. Então essa sabedoria pode ser lá com a Eliane, com a terapeuta? Pode. Se eu tenho condições, pode. Não vou perder tempo, eu já vou buscar as ferramentas do caminho. Mas se eu não tenho recurso, pode ser sozinho? Pode. Um bom livro, uma boa música de qualidade, ela tem muita sabedoria, muito ensinamento. Eu mesmo cresci muito, ouvindo muito, alguém já deve ter escutado aquela música, entrega, confia e aceita. Parece ser simples, né? É uma coisa muito simples, mas vai praticar isso. Tem que martelar, tudo sair desse controle, querer controlar tudo e fazer tudo do teu jeito, e ninguém tem controle de nada. Então a gente pode crescer pela sabedoria, não precisa ser pela dor. Mas se eu não fizer nada, a vida vai bater até. É como tentar passar numa prova e não estudar e reprovar.
vai fazer a prova de novo. Que prova é essa? O teu amigo, o teu marido, o teu professor, o teu aluno, a prova está aí no dia a dia, o tempo todo a gente está inserido nesse mundo de provas. Então não adianta a gente reclamar de nada, a gente está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas para evoluir. O que vai diferenciar é informação, conhecimento e como eu vou lidar com isso. Então eu posso passar a minha vida inteira olhando para tudo isso e reclamar e reclamar 2 vezes. Olha o problema que está aí. Então reclamo, tirei 0 na prova. Não aprendi nada onde eu estou, com quem eu estou. Eu não serve mais. Um exemplo, descarta uma palavra, não serve. Arruma outro. Vai repetir a mesma prova. Um pouquinho diferente, mas não vamos analisar. Mesmo problema. Não aprendeu. De novo, vai repetir na prova. Até que você acorde e perceba, não me bata, que o problema é você, não o outro. Ó, vou fazer uma dinâmica. Aponta o dedo assim para frente. E olha para a tua mão, aponta. Então, olha só, eu estou falando aqui, ó. A culpada disso foi você. Agora, olha quantos dedos estão voltados para ti. Agora, vamos resolver isso? Traz esse dedo de volta. Só esse. Olha só, eu tenho todos esses dedos apontando para mim. E qual é o único caminho? Autoconhecimento. O nosso corpo já vai ensinando isso. Então, não adianta olhar para fora. O segredo é olhar para dentro e ver o que eu ainda não entendi, o que eu ainda não percebi, o que eu ainda não transformei, que eu continuo repetindo dos mesmos problemas sempre. E não é a minha, porque antes também teve outra. E provavelmente o problema era muito parecido. E antes da outra teve outra. Então elas vão, os problemas vão se trabalhando, vão se melhorando, mas a raiz continua a mesma. Então o desafio, não passa ainda, minha filha. Desculpa, eu não apresentei essa minha filha. Ela também é mandaleira, também pinta essas mandalas. O desafio está na próxima tela. Então, qual o segredo de ser feliz? O que vocês estão observando naquela figura ali? Olha, a professora fala, falou com o aluno. Casal dançando, que mais? O que tem em torno desse casal? Várias pessoas. Fazendo o quê? Olhando. E o casal está olhando essas pessoas? O que parece que o casal está onde? Voltado para cima. Então a gente vai ler juntos, precisa ler muito alto. Quando eu passar a próxima tela, a gente vai ler juntos. Vocês vão ler para mim e eu vou ler para vocês. Agora olha só. A ideia de hoje é trazer inteligência emocional. Já foi comprovado que inteligência emocional é o que traz o diferencial na vida de uma pessoa, não é o QI. Vocês já perceberam que muitas pessoas que curso são os melhores na escola, as melhores notas, quando vai para a vida, de repente, meu Deus, esse cara vai arrebentar, vai montar uma empresa e você não, nada contra. Só estou trazendo exemplo. De repente ele arrumou um bom emprego, se conformou, mas você daqui olha, mas ele tem potencial para muito mais. E aí aquela pessoa que não tinha muito QI, notas boas, monta um negócio, um lanche, coisa acontece. Isso é inteligência emocional. É a grande diferença do QI. Não que não é importante, mas não é o que vai diferenciar a gente na vida lá fora. O que vai diferenciar é um pouquinho do que eu vou trazer aqui. Eu não vou conseguir trazer uma aula terapêutica uma tarde, mas eu tentei sintetizar e eu vou correr um pouquinho para ir direto para os exercícios que são mais importantes, tá? Porque conhecimento vocês estão cheios. Eu também estou cheia, mas quando eu olho, eu não fiz. Por que será? Por que eu não fiz? Ah, mas isso eu já sei. Não, isso eu já sei. Não, isso eu também já sei. Mas por que tu não está agindo de acordo com o que tu já sabe? Porque a gente não vai dizer. A gente só sabe, se enche de informação, se entope de informação, mas não pratica nada. E a vida fica pesada, ela pode ser bem simples, se eu colocar um pouquinho em prática. Então a gente vai ler juntos, tá? Com um tom de voz suave, porque a ideia não é ameaçar ninguém, a ideia é
trazer consciência. A minha intenção hoje é trazer consciência para vocês. Então, vocês vão ler para mim com amorosidade e eu vou ler com amorosidade para vocês. Pode sair. O que você pensa a meu respeito não é problema meu, é seu. Se eu ficar preocupada com o que você está pensando, eu vou estar vivendo a sua vida e não a minha. Eu estou aqui para viver a minha vida e você está aqui para viver a sua vida. Eu não posso deixar a sua vontade interferir no meu viver. Se vocês entenderem isso aqui hoje, a gente já fecha e vai embora. O problema é que eu estou fazendo conhecimento. De novo. Como é que eu pratico isso? Sabe aquele botãozinho que a gente aperta assim? Eu não vou chamar palavrão, eu juro. Dane-se. Mas não era isso que eu queria falar outro. É esse botão, mas sem ser agressivo, sem trazer a linguagem do chacal. A linguagem da girafa, que é com conhecimento, autoconhecimento. É esse dane-se. Porque a gente vai para a vida preocupada com o que os outros pensam, acham de mim, eu não vivo para mim, eu vivo cheio de máscaras, não consigo ser eu mesma, porque eu vivo tentando agradar os outros, mas eu estou deixando de agradar a mim mesma. E aí eu vou ficar frustrada, decepcionada. E vou querer que os outros olhem para mim, me amem, me cuidem, mas meu Deus, não faço isso comigo. Eu me negligencio e quero fazer isso para todo mundo. Para quê? Para agradar, porque quando esse mundo de querer agradar o outro está numa única frase. Eu tenho a dor da rejeição, então eu preciso ser aceita. E aí eu saio agradando todo mundo, mas no fundo sou eu me rejeitando de novo. Então a ideia é mostrar para vocês que todos nós, eu estava ali observando vocês, eu vou fazer o quê? Eu observo, aqui tinha uma quinta série. Era uma quinta série, de um vulgo, um falou, falando, levantando a mão, respeitou o outro, assim, gente, eu tô na quinta série. Estou brincando, mas é verdade. Então, isso é só para mostrar para vocês que eu vou dizer muito sério. E se vocês conseguirem absorver, vocês podem mudar a vida de vocês mais um 10% aí, quem sabe, se quiserem. Quem está comandando a vida de vocês não é vocês. O que eu escutei ali, o que eu vi, quem está comandando a vida de vocês é a criança de vocês. É ela que está no controle, não o adulto. Eu vou provar isso para vocês. Pode passar a tela. Reflexões. Vai ser rápido porque não tem tempo. Então pega ela e fica aí um pouquinho. Como eu me percebo no mundo? Como você se percebe no mundo? Quem foi que escolheu a tua profissão? Pensa rápido. Quem foi que escolheu a tua profissão? Por que tu escolheu ser professor? Quem na tua família era professora? Ninguém. Quem te inspirou a ser professora? Para quem tu olhou? Pô, que legal isso aí. Em que fase da tua vida tu decidiu ser professora? Tem todo um contexto aí. Só analisa só um pouquinho que não vai dar para fazer muita profundidade dessa reflexão. Tem influência na tua profissão. Tem influência do teu dia a dia, da tua árvore genealógica, tem reparações na nossa profissão. Não é por acaso que vocês estão no AEE. Eu vou falar baixinho aqui, para não ser espancada, porque eu não tenho como fazer terapia, mas a AEE se encontra dentro da visão sistêmica, se encontra no grupo dos excluídos. E se eu estou aqui trabalhando com os excluídos, o que são os excluídos na visão sistêmica? Os diferentes. Os que não fazem a mesma coisa, os que estão fora do sistema, os que não estão na matrix, os que apertam esse botão o tempo todo, que a gente deveria aprender com eles, muito sobre isso. Todo diferente, ele entra nessa região do excluído. E quem trabalha junto também está identificado com isso. Então, saber disso é bacana porque ninguém é excluído, a nossa alma se coloca nesse lugar. Então, se eu me percebo que eu estou nesse lugar, porque isso tem influência na minha árvore genealógica, eu consigo já começar a entender um pouco mais o meu processo. Mas eu vou pular porque eu não vou aprofundar nisso. Com o que você se comprometeu quando você fez a escolha de ser professor? E ainda mais, o que tu te comprometeu? Volta lá e te pergunta isso. O que tu te comprometeu
marginalizado, pestinha, e os rótulos que vocês sabem que dão. Com quem tu te comprometeu? O que tu ia fazer na vida dessas pessoas? O professor tem compromisso na vida dessas crianças. Olha o peso da tua escolha. Olha o peso da tua responsabilidade. Não precisa ser pesado. Isso é assunto para um outro dia, quando a gente puder falar sobre a função do professor na vida dos excluídos, dos rejeitados e a postura do professor. Dá para trazer muita leveza, mas isso aí é um dia só para isso. Não tem como falar disso agora. Aqui é só reflexões. Pode passar? Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Isso aqui é terapia. Como você se vê no mundo? Como você se comporta? Isso exige observação. Tem que se observar, tem que se perceber, tem que se ouvir. Como um adulto responsável pelas suas próprias escolhas, ou como uma criança que faz birra, que fica ferida, magoada por qualquer coisa. Quando alguém fala para você, olha, isso que tu fez não está legal, tem que corrigir, tem que falar, fazer melhor, fazer diferente. Como é que tu reage? Sabe de nada? Não sei o quê? E fica de birra? E fica magoada? Com essa observação, você vai conseguir identificar como a tua criança está atuando. Porque o adulto, quando ele está resolvido com as suas questões emocionais que vêm da sua infância, ele não fica magoado, ele não faz birra, porque ele vai daquela frase lá do começo que a gente leu. O que você pensa sobre mim, o que você acha sobre mim, não é um problema meu. Isso é um adulto bem resolvido. Então, quando eu me percebo na criança, eu estou sem força. Tudo é pesado para mim. A criança só birra, só bate o pé, só quer mais, só pede, só quer receber, só quer receber. Ela não faz escolhas e assume a responsabilidade pelo que ela se comprometeu, pela profissão dela, pela vida dela, pela família dela. A criança, ela está sempre fazendo isso. Foi tu, sempre afora, sempre afora. O adulto fala, opa, em que momento eu me calei? Em que momento eu não me posicionei e falei, eu não gosto disso? Quando se toma embora, sem arrumar aqui. Em que momento eu me senti abusada, mas eu também não me impus, eu deixei que me abusasse. O adulto vai se questionar e vai ver aonde que ele permitiu. A criança não. Ela vai arrumar culpado o tempo todo. E aí a gente vai percebendo se a gente está atuando como criança ou como adulto. A força da vida está no adulto. Ah, mas eu quero ser assim. Fica aí. Só não reclama. Porque a gente pode sim, com sabedoria, fazer diferente. Pode passar? Então, quem está comandando a sua vida? A sua criança interior ou o seu adulto? Não responde. Pensa só para ti. Quem que tu acha que está comandando? Em tudo, na tua relação em casa, com os filhos, com o marido, no trabalho. Isso vai identificar no nível de conflito que tu tem. Porque a criança está sempre magoada com tudo. Ela está sempre irritada com tudo. Ela está sempre problematizando tudo. O adulto não, ele está buscando solução. Ah, é isso? Então, daqui eu posso mudar isso então. O que eu posso fazer? Porque, outro segredo, ninguém tem o poder de mudar ninguém. Então desiste. Não perde tempo e energia. A única pessoa que pode mudar é você mesmo. Você muda, você se transforma, vai para o mundo e o mundo observa a sua transformação. Olha o que tu fez. Cadê Ivete? Tá, Ivete. Ivete, o que tu fez? Que tá tão diferente. Nossa, como tá mais explosiva. Ai, tô fazendo terapia na carreira. Tô fazendo terapia na carreira. Então ela percebe a tua mudança e isso desperta nela uma vontade de mudar. Agora, impositivo, esquece. Funciona com o filho? Não faz isso, não faz isso. Quantas vezes tu fala, não faz isso, não faz isso? Não funciona. Pode passar. E agora eu vou provar para vocês que vocês estão em que tempo? Estão aqui presentes? Estão presas no passado? A criança está sempre presa no passado. Seja no si, mas ela vai ser diferente, a criança está sempre lá, querendo mudar o passado. Ou vocês estão no nível hard de ansiedade ali, totalmente no futuro. Vamos fazer o teste? Topo? Então tá, o teste é o seguinte. Eu vou falar uma palavra
vou falar uma palavra, vocês vão ter que repetir ela em voz alta, bem rápido. Quando a gente repetir 3 vezes essa mesma palavra que eu vou falar a palavra, a gente vai repetir ela 3 vezes. Quando eu acabar de repetir, vocês respondem a minha pergunta bem rápido, tá? Então a palavra é ema. 3 vezes, vamos lá. Ema, ema, ema. O nome da planta do ovo é? Ema. Porque a maioria nem são programados até pela TV, pelo teu contexto, pelas crenças do pai e da mãe, que não tem culpa, porque eles viveram o tempo deles, da idade deles, podem recebendo todas essas crenças e a gente vai repassando para os nossos filhos. Só que começa a duvidar, começa a sair da matriz e duvidar, isso é meu mesmo? Mas isso é assim mesmo, sempre foi, não pode ser diferente. Lembra que eu falei? Precisa ser pelo amor, mas a gente vive repetindo isso. Pela dor, pelo amor. Pela sabedoria, não está acho que pela sabedoria, pode mudar. Então, quais são os seus verdadeiros problemas? Eles são reais ou são inconscientes? Como descobrir isso? Eles são reais ou são inconscientes? Isso é matéria para outra reflexão bem profunda. Qual é o teu problema? Ansiedade. Eu vou pegar o gancho dele. Como é que eu o vídeo já me deu uma ideia fantástica de uma mandala da Nossa Senhora, ali, adorei. Vamos pegar a ansiedade. Eu vou trazer de vários pontos de vista, porque eu sou terapeuta sistêmica e corporal. O corpo é um livro que guarda tudo desde a tua gestação até o dia de hoje. Tudo que aconteceu está no teu corpo. Pode trabalhar atualmente o que tu quiser. A memória também está no corpo, precisa ser liberada. E ela molda o teu corpo. Ansiedade. A ansiedade, na visão sistêmica, geralmente um sintoma está ligado a alguém da minha árvore genealógica que teve algum conflito e não foi bem resolvido. Uma dor. Então a nossa alma, o nosso espírito, como você dá o nome, se identifica com isso. Por isso a gente está muito da criança presa a isso. Então a gente pode olhar desse ângulo. Mas eu vou trabalhar aqui a desconexão corporal, a falta de gestão emocional, que isso está tudo aqui no meu corpo. Então olha como é que anda um ansioso. O que a ansiedade traz? Preocupação do futuro. Então o ansioso geralmente ele está com medo, inseguro por alguma coisa. Só que, de novo, questionando, isso não é dele, vem de algum lugar que a gente precisaria analisar. Então o ansioso ele anda assim, aconteceu alguma coisa? O diafragma dele aqui, ó, se fecha, então se contrai, porque o nosso corpo vai se contraindo, tanto fazer isso, por fim, o ansioso ele anda com o peito mais inflado, às vezes até parece um bombadão da academia, mas isso aqui é o excesso do elemento ar. Elemento ar, o que é? Pensamento. Então ele tem excesso de elemento ar, o corpo dele vai fechar esse diafragma, a energia que teria que ir e voltar não vai mais, e ele vai para a vida assim. Então aqui está cheio de ar.
Esse ar está preso aqui e na cabeça, então circula aqui. Então ele tem um excesso de elemento ar aqui. Então fica o quê? Pensamento, 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 pensamento. Isso não desce. O que eu preciso trazer para cá? Eu preciso trazer para cá oxigênio. Mas como que eu vou carregar o corpo com oxigênio se aqui já está cheio de ar preso? Então, aí vem o trabalho com as massagens, a gente vai soltando o diafragma, exercícios também, para que isso aqui de novo libere. E aí, com os trabalhos de respiração, eu vou trazer carga de energia vital e vou levar para o meu cérebro. E aí a energia começa a circular de novo. E aí, com exercícios, você controla um pouco a crise de ansiedade. Isso é um pouco mais profundo, mas é um exemplo. Então, muitos problemas nossos são inconscientes, porque uma ansiedade é uma preocupação com algo que nem aconteceu. Mas eu estou ali me matando. Então, o nosso cérebro, ele não entende se é real ou imaginário. O medo é igual, o anseio é igual. Então, muitos dos nossos problemas não estão no aqui e agora. Ou estão nessa insegurança lá no futuro, ou estão presos lá no passado com algo que aconteceu na minha vida, e eu trago esse programa e eu continuo com esse programa aqui nas minhas relações atuais. É a mesma dinâmica que me aconteceu lá na minha infância. Eu reprogramo isso e continuo atuando ela. Por isso que eu falei que quem comanda a nossa vida, quando a gente não trabalha nada nisso, é a nossa criança, ela executa. Até que eu me dê conta, até que eu olhe para os meus conflitos, para os meus traumas e começo a trabalhar isso. De que forma? Muitas vezes perdoando pessoas lá atrás, muitas vezes não querendo que a tua história fosse diferente, porque você nunca vai mudar nada, mas talvez a gente está preso lá querendo ainda mudar a nossa história, e aí a gente está perdendo energia aqui na vida, indo para a vida, preso lá atrás, uma série de questões. Pode passar. Então, vê se vocês identificam algumas dessas questões no dia a dia de vocês. Sensação de não pertencer a este lugar, não saber qual é o teu lugar, um vazio existencial. Problemas com a tua profissão ou com o financeiro. Não se sentir viva, de estar sobrecarregada, exausta, reclamando muito, que faz muito, desmotivada, desvalorizada, baixa autoestima, impotente, injustiçada. A maioria dessas queixas aqui são dos excluídos, são dos diferentes, são dos não aceitos. A maioria dessas queixas aqui, elas denotam quando eu não estou no meu lugar. Bert Hellinger fala uma frase muito interessante, que serve de norte para muita gente. Ele fala assim: quando eu estou no meu lugar, é leve. Então, se a vida está pesada, se as coisas estão exaustas, eu não estou no meu lugar. Eu estou presa em alguma dinâmica, ou tentando. Outra tela, não vou contar agora. Mas eu não estou no meu lugar. Eu estou focada em outras coisas, porque eu estou identificada com outras questões que são da minha infância e aqui eu projeto isso na minha vida. Eu não vou falar porque é uma dinâmica que eu quero fazer, que é fantástica, quase não se vê em lugar nenhum. Foi um professor meu que trouxe, eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês tirem foto da tela. Pode passar. Então, os sinais são frustração, insatisfação, cansaço, medo de não dar conta. Esses são os sinais claros de que eu não estou no meu lugar. Por alguma dinâmica, eu estou fora do meu lugar. Lembra que eu falei? Não precisa ser pela dor, pode ser pela sabedoria. Só que essa sabedoria aqui, dificilmente eu vou encontrar um colega, um amigo. Eu vou precisar de um terapeuta, de um psicólogo, vou precisar de um recurso. Tem muita coisa hoje na internet que também nos ajuda, mas para esse lugar aqui, onde eu vou levar vocês, precisa de recurso. Então, eu vou trazer para vocês hoje, como presente, que eu queria muito contribuir com a área pedagógica, que também é uma área minha. Eu vou trazer ferramentas, para a gente não ficar aqui só na fala e não ter o que fazer. Pode passar. Então, como é que tu atua na tua vida? Olha para esses dois bichinhos. Como chacal, como é que é a tua comunicação? Ela é agressiva, ela é explosiva, ela é impositiva? Como que é a tua comunicação? Como você entrega é como você vai receber. Então presta atenção.
Ó, fulano é assim comigo, mas por que eu estou entregando? Porque ele é um espelho. O que eu entrego é o que eu vou receber de volta. Alguém se identificando aí pelo jeito. Então, eu não vou falar a palavra de Deus, cada um usa o que quiser, vou tentar ser o mais eclética possível. O Criador, ele nos dá a condição de escolher o que você quiser plantar. Você é livre para escolher o que você quiser plantar. Só que você vai ter que colher o que tu plantou. Então, você já viu alguém plantar abacaxi e colher morango? Então, de novo, como você atua na vida? Como um chacal? Talvez sim, porque eu também não aprendi de outra forma. Aí a sabedoria, a busca me levou a entender como trabalha a girafa. E aqui dá um pouco lugar. Como é que uma girafa vive? A girafa, ela sai do mundinho dela aqui, só do aparente. A girafa dá um passo atrás dos seus conflitos. A girafa, antes de responder alguém que vem com uma rispidez, então ele já está com um conflito, ele traz essa rispidez. A girafa dá um passo atrás, respira fundo e começa a trabalhar a empatia. Se ele está vindo com essa grosseria, com tudo isso, ele não está bem. Então a girafa consegue primeiro dar um passo atrás, identifica como ele está se comportando e percebe, como adulto, que não é sobre você, é o que ela está carregando dentro dela. Então a girafa, ela faz isso, ela dá um passo atrás e ela sai desse mundo limitado, ela faz isso. Então ela olha, agora que eu vi, ele nem sorria, ele estava assim, falando assim, olha só, quanto travando. Nossa, ele não está bem. A girafa vai para esse lugar da compaixão, não da pena. A pena vitimiza as pessoas, a compaixão. Nossa, não deve estar sendo fácil a vida dele. Para ele vir aqui e jogar todo esse lixo em cima de mim, porque esse lixo é um reflexo do que tem dentro, gente. Então, olhar que o outro sofre porque está ferido. E como ele não tem a sabedoria, ou não buscou, ele não sabe sair dali. E aí ele joga, e cabe a você escolher. Vai colocar na tua bandejinha, vai ser o saco de lixo que recebe, fica bravo, briga com criança, xinga, ou vai escolher ser a girafa que dá um passo atrás, percebe que o outro não está bem, e você com compaixão respira antes de responder, e de repente você pode, antes de responder uma estupidez, fala assim, como é que só? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Tu está precisando de alguma ajuda, tu está bem, tu quer um abraço? Um abraço, desmonta uma pessoa. Um abraço. E às vezes aquele abraço pode salvar uma vida. Estou fazendo uma palestra para trabalhar a prevenção do suicídio. Um abraço pode salvar a vida de uma vida e também do suicídio. Às vezes só precisava de um abraço. Quer ser acolhido. Então, ao invés de a gente ir no automático, o ema automático, que é o nosso chacal, porque a gente costuma já um padrão, respira. Eu frequento muito tribo indígena. Depois vocês vão olhar meu Instagram, se o dia que quiserem fazer uma vivência, eu levo as pessoas. E o cacique faz o seguinte, a gente faz uma pergunta, e ele pega o cachimbo dele, se conecta, recebe inspiração, aí ele vai te responder, conforme a inspiração que ele recebeu. Nada automático. Tem ensinamento, não, é lindo de ver. E a gente está lá na tribo, e pergunta, assim, mas agora vamos fazer uma coisa? Aqui é outro tempo. A gente vai acelerada, é outro tempo, é outra coisa. E a gente vai percebendo aquela vivência e vai notando quanto a gente se desconectou da gente. Entrou nesse frenesi, nessa loucura, tem que fazer, não para para respirar, não para para se sentir, não percebe as suas emoções e vai no automático e às vezes virando um chacal ali. Então, lembra da girafa? Quando você estiver num conflito, dá um passo atrás, respira, estica o pescoção, e eu tenho que olhar além dessa aparência aqui. Aqui é um grito. O que tem por trás dessa pessoa? O que ele está passando? Por que ele está agindo assim? Porque ninguém é ruim. Ninguém é ruim. A gente só tem conflitos. E a maioria não tem gestão emocional, que é um problema.
que vai entrar na depressão, na ansiedade, vai entrar no pensamento de suicídio por falta de gestão emocional. Porque a gente não conhece o que sente, e se sente muitas vezes, acha uma coisa muito feia, e todo mundo tem esses bichos feios dentro da gente, tem que matar um dia, vontade de matar a raiva, ela está ali. Mas tu matou? Não matou, mas ela está ali. Então é acolher aquela raiva, não se olhar, eu sou um monstro, sinto raiva, é acolher essas emoções, porque ela está em todo mundo, igual. Pode passar. Então, inteligência sistêmica e gestão das emoções. Essa é a ideia do que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Trabalhar um pouco mais sobre isso. Você precisa aprender a ser a mudança que você quer ver no mundo. Lembra? Grava isso. Você não vai ajudar ninguém nunca. Não perde tempo e energia querendo mudar os outros. Tua energia vai tudo embora. É como se estivesse olhando para trás, querendo alcançar o teu objetivo, mas está olhando para trás, querendo mudar aquilo que não muda. Ali só muda com o teu exemplo. Como é que você educa bem um filho? Falando ou com exemplo? Hoje uma vizinha chegou no meu portão e falou: porque o meu filho não sei o que. E nada, deixa ela respirar, e eu tenho intimidade com ela, né? Eu sinto fulano, eu até entendo. Não estou julgando o teu marido, mas não é assim que ele se comporta. Eu não estou julgando, só observando, não é assim que ele se comporta. Como é que tu quer que o teu filho seja diferente? É a escola, gente. Então não adianta eu agir de um jeito e falar de outro. Cobrar outras coisas. É assim, o teu exemplo é que muda as pessoas. Se elas olham, percebem diferente, sentem vontade de mudar. Você precisa aprender a fazer a mudança de postura e ver através dos seus próprios conflitos, novas possibilidades, percebendo as dificuldades e buscando solução. É a girafa. Então, através da postura da girafa, então assuma a postura da girafa, dou um passo atrás, não respondo, não rebato, tem conflito, dou um passo atrás, depois eu te respondo, tá? Eu vou precisar de 5 minutinhos, ou não dá para fazer isso, tá? Não, eu fui cobrada, tá? Só um pouquinho, tem que ir no banheiro, tá? Desculpa, vaza no conflito, vaza no fogo, não dá bala para o inimigo, não é inimigo, não dá bala, foge desse conflito, dá esse passo atrás, agora a técnica energética, para, respira profundamente, oxigena o teu cérebro, porque na hora da raiva tu vai para o animal, sistema reptiliano, correr ou fugir, ou vai ficar só no limpo, nas emoções, ai vida, ai céu, vai reclamando. E o teu neocórtex, que é o racional que só nós temos, está totalmente bloqueado. Quando você está no desespero, zero neocórtex. Só caca. Como é que eu abro ele de novo? Só um pouquinho, tá? A girafa você recolhe, pausa. Enche aqui embaixo. 10 dessas, sentadinho lá no passinho escondidinho, ninguém vai te ver. 10. Quando tu estiver acabando as 10, já sei o que eu vou fazer. Meu córtex abriu. O racional abriu, a inteligência voltou. Já sei o que eu vou responder. Sei que estou com conflito, eu estou no fechacal, já rebatei na hora, porque o outro me fala, não, já está segurado, e o que eu faço? Eu estou lá naquele bolo hoje eu estou todo esse vulco. Não vou gerindo as minhas emoções, porque eu já entrei junto, me identifiquei com aquilo tudo. Então lembra da girafa? Lembra do que eu falei do cacique? Não responde na hora, dá um passo atrás, olha aqui de cima, trabalha a tua respiração, abre o teu neocórtex, a resolução vai vir. E você vai ter relações muito mais sadias com as pessoas que estão envolvidas. Pode ir. Então, gestão da emoção, a gente vai trazer outros questionamentos bem rápidos. Qual a tua importância na tua profissão? Muitas vezes a gente esquece da nossa importância na nossa profissão. Às vezes eu preciso que alguém me diga assim, olha, Liane, lembra aquela vez que tu fez isso? Meu, transformou minha... Nossa, é verdade, né? Porque a gente entra no automático e esquece o quanto que a gente é importante. Então, olha a importância da tua profissão. Imagina um lugar que vocês atuam sem vocês. Como seria? Imagina um lugar que vocês atuam sem essa responsabilidade que vocês têm de estar aqui uma tarde toda, debatendo, discutindo para melhorar, aprendendo um pouco mais de inteligência emocional. Então, pensa a importância que vocês têm na vida de muitas pessoas.
Não como peso, mas para valorizar tudo que vocês estão fazendo por vocês e para levar para o outro. Porque na verdade a gente não está separado nesse mundo, a gente é uma coisa só. Você tem consciência do teu valor? Só reflete aí. Você foca nas tuas faltas e falhas ou aproveita os teus recursos e te aprimora? Onde é que está o teu foco? Para pensar aí agora. Aonde que está o teu foco? Tu está com um chicotezinho falando, poxa, errado de novo. Droga, olha só. Pô, eu não sinto nada mesmo. Tem que fazer mais 10 cursos, porque não sou bom o suficiente. E fica me chicoteando, apontando as tuas falhas, sendo o teu próprio carrasco, ou você foca nas suas habilidades. Você se critica mais ou se elogia mais? Gente, ninguém lá fora vai fazer por você o que você tem que fazer por você. Olha que triste. Então, eu caso com alguém, e aí eu projeto nele, que agora é o amor da minha vida, eu jogo toda essa carga nele. Minha mãe, minha metade da laranja. Não, só dois. Minha metade da laranja. Eu projeto nele que agora ele tem que fazer por mim tudo que eu não faço a vida inteira. Não existe. Eu trabalho isso em mim, eu me valorizo, eu trabalho minha autoestima, eu carrego essa energia comigo e eu vou para o mundo levando ela. Então as pessoas vão se atraindo a mim por causa desse campo que eu vibro. Então eu estou vibrando o quê? No abandono, na rejeição. Onde está o meu foco? Na reclamação ou na solução? Onde está o teu foco? Cresce. Onde está o teu pensamento? Cresce. E isso, de novo, o Criador deu para a gente o livre-arbítrio. Ninguém tem uma faca no pescoço falando, você tem que pensar assim, você é isso. Ninguém tem. É você, sou eu que faço isso comigo o tempo todo. Então, como você tem cuidado daquela criança ferida lá? Por que ela ainda está atuando na tua vida desse jeito? Porque ela está se sentindo abandonada, rejeitada, não vista, não amada, não valorizada e não priorizada. E ninguém vai preencher essa lacuna. Ninguém. É uma projeção pesadíssima. No decorrer do tempo, você vai ver que o seu chefe não consegue, seu amigo não consegue, seu pai já foi, não consegue com sua mãe, muito menos os nossos parceiros. Então depende muito de cada um de nós. Pode passar. Vou pular essa dinâmica, então, como eu falei, onde perdemos a nossa força? Qual o lugar do professor? Isso aqui seria uma dinâmica para a gente encontrar esse nosso lugar, perceber aonde eu estou atuando, por que está tão pesado as coisas dele. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Pode pular. A criança, só para lembrar, não assume responsabilidade. A criança não assume. Ela só quer tomar, ela só pede, ela só quer mais. E a vida é uma troca. Eu recebo. Então a nossa criança vai estar sempre nesse lugar. Então lembre disso. Como é que eu identifico se eu estou na criança? Eu estou reclamando, eu estou birrando e eu estou pedindo mais. Pode passar. Aqui está a dinâmica. Nós giramos em torno dessas 3 esferas. Todos nós que ainda não resolvemos bem os nossos conflitos. Então, que imagem é aquela ali? O que ela está passando? O que ela quer dizer com esse? Não, a vítima. Não sou eu. A vítima, a criança, não sou responsável. Sou eu. O que aquele moço, aquele globo nas costas representa? A vida dele deve estar pesada, né? Ele deve estar cheio de conflito, ele quer carregar o mundo nas costas. E agora aquele casal lá? Criticando, julgando. Acreditem, eu vou colocar esse triângulo para vocês. Todos nós triangulamos nesses 3 lugares em algum momento. Descobrir isso, te perceber, te vigiar, te espiar no dia a dia é a forma para sair de qualquer conflito na tua vida, de qualquer problema. Só que não sou eu, não sou ninguém. A ferramenta ajuda e você vai ter que se espiar todos os dias. Então, quem puder, tira uma foto da próxima tela, pode passar. As ferramentas que eu vou passar, pode passar. Aí. Esse é o triângulo disfuncional.
emocional, onde giram os nossos problemas. O que tem diferente nesse triângulo? Me ajudem. Ao contrário. Então, para onde vai a força dele? Para baixo, depressiva, reclamação, tudo ruim, tudo pesado. É para onde ele leva. Então, quais são as dinâmicas? Uma hora eu estou na vítima, então estou apontando, porque isso aqui não deu certo por causa disso, não, eu não fiz faculdade, eu tinha que trabalhar, minha mãe não deixou, está aqui não faz agora. Desculpa. A vítima sempre vai ter uma desculpa. Tu resolve o problema, ela vai dizer outra desculpa. Tu resolve o problema, ela vai dizer outra desculpa. Porque ela já acostumou a ficar na vítima. Mas ele tem um salvador, eu vou bastante para esse lugar. Eu tenho que me vigiar o tempo todo, eu vou bastante para esse lugar. O salvador é aquele que quer fazer tudo para todos. E aí ele não dá conta da vida dele, mas ele, vamos comigo lá, não veja não, não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Ela me pergunta, vai, cheia de coisa eu vou fazer. Ela larga tudo que é dela e vai salvar os outros. Está errado, não está errado. O que está errado é a disfunção. O que está errado é eu me negligenciar, me sobrecarregar para ajudar os outros sem nem sequer perguntar se não tinha mais ninguém que pudesse fazer isso por ele, mas eu tenho prazer em fazer isso. Por que eu tenho prazer em fazer isso? Porque a minha criança ferida ainda está abandonada, se sentindo rejeitada, negligenciada e não vista. É a dor lá da nossa infância que nós mesmos estamos repetindo isso com a gente hoje. A gente não se dá conta. Mas como é que eu estou me abandonando quando deixa de fazer a tua prioridade para pisar do outro? Isso não está errado. Mas precisa de equilíbrio. A vida não funciona, vai vir conflitos por quê? Existem leis que atuam, uma das leis é equilíbrio. Quando eu não estou em equilíbrio, a vida vai ficar pesadíssima, fica insuportável. E em último lugar, o acusador. Quer ver como a gente vai para o acusador? Aí o Virgílio falou para mim, a gente faz uma mandada para mim, daquela assim, ele falou, é fácil, tal. E aí, gostei da ideia dele, a gente trocou a ideia, de repente, o Virgílio, daqui a pouco não me liga mais, manda mensagem, não me liga mais. Ele, poxa, mas eu fui para mandar para aqui, pronto. Daqui a pouco ele fica acusador. Esse é um homem que saca mesmo, me sacaneou. Eu já estou acusador. Então a gente ajuda muito, depois essa ajuda, que geralmente não é genuína, porque a minha criança criou expectativas, e a Ilha cria expectativa. A minha criança gerou expectativa e eu fico assim, mas eu fui lá para ti, fiz isso, e olha, tu não fez nada. Ela vem aqui acusar, cobrar, porque ela deu demais, e o que ela espera? Ela vai esperar retorno. Então a gente sempre vai girar em torno disso. E onde é que a gente vai estar? Sempre encrencado nos conflitos. Porque isso é uma dinâmica que não acaba. Então uma hora eu estou lá acusando, uma hora eu estou lá salvando, outra hora eu viro a vítima, porque eu fiz muito, eu esperava retorno, e a gente não sai daí. Tem como sair? Tem. E essa ferramenta que eu quero trazer para vocês hoje. Estou aqui para tirar foto dessa próxima página, tá? Pode passar. Quando o potente assume as suas responsabilidades, sabe qual é o seu lugar. Isso a gente precisa de uma outra dinâmica. Pode passar. Não posso fazer essa, pode passar. Olha só. Então, como eu saio daquele triângulo? Indo no lugar da solução. Você é a solução. Não é o outro, é você que é a solução. Lembra que você não muda o outro? É você que muda as suas atitudes, você que muda a sua energia, o seu entorno, você que atrai as pessoas conforme a sua energia. Então não muda o outro. Pode passar. Olha a diferença desse triângulo. A ponta dele está para onde? Então, estou indo para cima, evoluindo, estou ascendendo, estou buscando autoconhecimento, estou investindo em mim, estou olhando para mim. E isso foi construído como egoísmo, gente, não é. Na própria Bíblia está escrito, ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha que problema. Como que eu vou amar o outro como a mim? Eu nem me amo, eu me ignoro o tempo todo, eu me excluo o tempo todo, eu me negligencio o tempo todo. Então como é que o outro vai me amar? Por mim eu dou isso. Então percebe o quanto a gente não se dá conta, do quanto a gente se negligencia? Qual o segredo?
Então a gente vai pegar um problema. Vou pegar o da ansiedade, pode ser? Ou alguém quer dar um outro problema aí, pra gente resolver? Vamos dar ansiedade. Pode levar o pensamento suicida, por isso que eu estou trabalhando em cima disso. Então vamos lá, o segredo. Você vai pegar uma folha, vai desenhar essa pirâmide, e aí você vai trazer a sua criança. O que é criança, quando vocês olham no centro, o que está ali mais incrível? Uma leveza. O que mais? A criança é o quê? Sente. O que mais? Criativa também. Com tudo isso junto. Então a gente vai pegar essa potência da criança como adulto, só que é um adulto fazendo isso agora. Essa é ferramenta, gente. Eu treino as pessoas para ir para esse lugar. Então eu aciono o meu problema, ansiedade. Eu sento aqui e trago a minha criança. A minha criança, ela pensa em tudo para mim. Ela pensa assim, a ansiedade que eu tenho que comprar mais pirulito, eu tenho que estudar no tapete, eu tenho que colocar mais no playground. E ela vai dando ideia. Mas eu posso fazer terapia, eu posso fazer exercício bioenergético, eu posso trabalhar respiração. E ela vai dizendo, eu posso fazer pilates, eu posso fazer yoga, eu posso correr. Ela traz uma lista. Então a criança vai trazer isso, a criatividade, com toda essa pureza. Agora vai ter o adulto pega essa lista e como adulto ele vai olhando. Bom, chupar, sorvete, não dá, né? Pirulito também não dá, né? Mas terapia, energética, yoga, respiração. O adulto ele filtra. Então o adulto pega aquele monte de ideia. Agora, com esse filtro, a gente vai triangular lá no sábio. Quem é o sábio? Pode estar aí, se tu buscar o conhecimento, pode ser um amigo que já buscou e tem mais conhecimento, e leva só para o teu lado sábio. Tá, mas energética, yoga, isso, mas aqui, fantástico, mas eu não tenho muito tempo, mas esse aqui, sim, o sábio vai te ordenar para uma ou duas soluções. Aí você pega aquelas duas soluções agora e aplica. Você para qualquer problema, aplica. Tá, Eliane? E se não der certo, a gente está pensando no que eu vou falar para vocês, que você tem um recurso mais potente que eu já conheci. E se não der certo, o que sobra? Voltar para aquele triângulo lá, coloca o